Vamos para o bate-papo da manhã. Hoje é terça-feira, dia 1º de novembro. Marcelo Cardoso, vamos projetar aqui com o professor de História e Relações Internacionais, o Matheus Dalmasi, e também o especialista em Direito Eleitoral, Fábio Guiche. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político do Brasil, para projetar um pouquinho o ano, principalmente de 2023, e também fazer uma avaliação sobre as eleições. Matheus, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos os participantes do programa. É um prazer participar mais uma vez e conversar, sobre tudo que rolou nas eleições. Fábio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Matheus. Prazer mais uma vez estar aqui, todos os ouvintes da Rádio Independente também, nesse momento aqui que a gente consegue analisar alguns números, ver assim projeções, o que foi acertado, o que se errou, e também analisar o que está acontecendo. Porque a eleição nós temos com um cenário na rua, Então é muito interessante isso, acho que o debate será grandioso na manhã de hoje. Um grande abraço a todos. Bom, eu quero começar, e daí para falar principalmente da votação ao governo federal aqui no Vale do Taquari. Somente uma cidade teve vitória do Lula, que foi eleito presidente do Brasil, e me parece que no momento o reduto é todo bolsonarista aqui no Vale do Taquari. Qual é a avaliação que vocês fazem em relação a isso? Bom, na verdade, Canudos do Vale, Canudos do Vale tem um histórico. O Canudos do Vale sempre foi. Há 4 anos atrás, o Fernando Haddad, Matheus, ele só ganhou em Canudos do Vale. Então é um dado interessante. E o Bolsonaro ganhou em todas. Se repetiu. No primeiro turno, o presidente eleito, Lula, ele ganhou em 3 cidades. Progresso, Canudos do Vale e Sério. Mas se previa já, a gente comentou aqui na rádio, o efeito que se deu em Progresso, principalmente, onde existe, digamos, uma força grande da esquerda, mas a direita estava se movimentando e era uma tendência a virar em Progresso. Foi quase um empate, Quase um empate, mas e Sério também foi apertado, mas acabou virando. Então Canudos, assim, historicamente não surpreende, porque assim, mas é uma questão cultural. O Matheus talvez pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu já me perguntei, porque você vai em Forquetinha, que é ao lado de Canudos do Vale, praticamente assim, você tem 70% dos votos bolsonaristas. E você vai a Canudos é uma terra, digamos assim, onde a esquerda, o PT, sempre teve. 4 anos atrás, quando o Haddad, não tem o nome, não tinha expressão, ganhou em Canudos do Vale, a única, então se repetiu, Então existe uma tendência lá, os sindicatos antigamente eram muito fortes lá, Matheus, e tem essa raiz que se criou em Canudos, Mas a gente tinha os números e sabia realmente que a nossa região é uma região mais bolsonarista. O Vale do Taquari, Lajeado teve um aumento, Matheus, do primeiro para o segundo turno de quase 2.000 votos a mais para o Bolsonaro. E diminuiu a votação do PT. E uma outra hipótese que a gente pode trazer, sobre por que desses números e por que dessa tradição da região, talvez tenha muito a ver com aquilo que se imagina que seja direita e esquerda, e com isso eu já antecipo que considero que o eleitor brasileiro e o eleitor do Vale do Taquari está dentro dessa, não tem muita noção dos conceitos de política e muitas vezes cria uma espécie de definição geral e que é bastante superficial e muitas vezes equivocada a respeito do que são os campos políticos. Então, por exemplo, existe uma definição muito singela de direita e esquerda, dando conta de que a direita defende a iniciativa privada e a liberdade de empreendedorismo, vamos dizer, enquanto que a esquerda já defende uma participação maior do Estado na economia e também na oferta do bem-estar social. Esses conceitos fazem com que, então, aquele cidadão que considere que o Estado deve incentivar o indivíduo a empreender, vote na direita. Aquele cidadão que considere que o Estado deve ter um compromisso maior com o direito do trabalho, vamos dizer assim, ou com causas sociais, vote na esquerda. E se a gente definir, ou pelo menos identificar que essa é a percepção do cidadão sobre o que é direita e esquerda. E se a gente também perceber que no Vale do Taquari a maioria do eleitorado opta por candidatos do campo da direita, a gente chegaria à conclusão de que existe no eleitorado do Vale do Taquari uma preferência por um modelo de Estado em que o indivíduo seja mais o empreendedor e o Estado tenha menos compromisso com geração de emprego e renda. Só que essa minha hipótese toda daria conta de um eleitor muito consciente no momento do voto.
E a gente sabe que no critério de definição do voto também conta muito o perfil do candidato, o perfil da pessoa. O eleitor normalmente vota no indivíduo e não tanto no partido, não tanto na plataforma política. Então a gente também deveria levar em conta essa dimensão, né? Quem são os nomes que concorrem, especialmente nas eleições que são mais regionais, né? Essas eleições que elegem vereador, prefeito, conta muito mais o nome da pessoa do que do partido. E quando se olha em escala nacional, por mais que a visão de direita e esquerda impacte na decisão do voto, também o perfil do candidato, quem é a pessoa que está se candidatando ali, também impacta na definição do voto. Então aqui, né, a gente está especulando sobre origens, né, de um voto mais à direita do eleitor do Vale do Taquari, mas isso requeriria de nós uma investigação mais minuciosa. Até a gente tem as próximas eleições municipais, né, Matheus? A nossa maioria aqui digamos, PP, partido, digamos assim, de centro-direita, né, se portando. Nós temos um MDB aqui no estado, que é um MDB um pouco diferente do MDB nacional, que é um MDB que não é, digamos assim, ele é de centro mais contra o PT, digamos assim, vamos falar essa linguajar, né? Então nós temos hoje a maioria aqui dos prefeitos, não temos prefeitos praticamente de esquerda aqui. Lajeado, um exemplo, nós tivemos um prefeito que não se reelegeu, que foi digamos, do PT, né? E o resto praticamente sempre teve só prefeitos do PP, do MDB, né? Então, nossa região. Só que isso também, né, Matheus, eu não sei até que ponto isso dá um resultado. Porque se você analisar Progresso, onde foi taco a taco a eleição, digamos, você pegar Progresso, o prefeito é PP. Historicamente, o PP é um partido muito forte. E o MDB também é forte lá. E o PT sequer tem vereador na Câmara de Vereadores. Sequer tem uma cadeira. Então, se tu parar para analisar na nossa região, o PT perdeu muito. Municípios tradicionais que tinha cadeiras não tem mais. Poucos foram que tinha, não tem. Se eu não me engano, até Canudos, não sei se não tem. Então, assim, daí você vê que essa força, muitas vezes, ela não é partidária, Matheus. Exato. Ela vem assim, ó. Tem lugares que o Lula praticamente empatou, fez mais de 40%, que o diretório municipal não existe. Então, é o nome da esquerda, o nome. Então, não traz o resultado da força do partido. Que nós vimos o prefeito da região, que às vezes por um candidato, e acaba não dando o resultado, não consegue transferir voto. Você é muito forte, mas não consegue. E existem elementos conjunturais também que determinam o critério do eleitor, né? Então, de repente, quando a gente analisa a eleição 2022, né? Por que o voto majoritário em Bolsonaro e não em Lula na região? Existem elementos bem conjunturais da eleição que também impactam na definição do voto, que não apenas a preferência tradicional por um campo político da direita, que não apenas a identificação com os nomes que estão concorrendo, mas também aspectos conjunturais. Então a gente poderia fazer aqui uma lista de tudo aquilo que foi debatido com bastante tensão, né, durante essa eleição e também chegar à conclusão de que boa parte do eleitor do Vale do Taquari se identifica ao lado do governo federal em torno dos temas que foram os mais polêmicos nessa eleição, né? Então também é um elemento a se levar em conta, né? A conjuntura, e não apenas a estrutura da cultura da região. Foi falado, Fábio, Matheus, sobre as pessoas, os eleitores, saberem realmente o que é direita e esquerda. Mas eu percebi muitas pessoas que talvez não saibam o que realmente significa isso, e que diz, eu vou votar no candidato A ou B, no Lula ou no Bolsonaro, porque eu acho esse ou aquele mais bonito, esse ou aquele mais ou menos arrogante. São figuras públicas, são quase ídolos da população, que também é escolhido muito por isso, né? E nesse caso, não se leva em consideração os princípios ou os pontos positivos ou negativos de ser direita ou esquerda. A gente, Marcelo, assim, o que eu analiso sobre isso? É muito complicada essa questão de direita e esquerda, né? A gente o Matheus e eu, na verdade, estudamos, a gente está dentro, né? Mas, assim, você também, às vezes, querer colocar isso, é uma situação, pega municípios do interior, pega pessoas que também não têm, digamos, o conhecimento e, às vezes, tem que aprofundar algo que nem o básico não tem, né? Há poucos dias atrás, eu digo que eu conversei com uma liderança política aqui do município da região, e ele estava num local discutindo internamente ele era do lado do Lula contra uma pessoa conversando política. E ele, em um momento, falou que o Bolsonaro é fascista, porque o Bolsonaro é fascista, porque o Bolsonaro é fascista. Aí foi, o outro rapaz falou, o que é ser fascista pra ti? Ser fascista é ser contra o PT. Daí ele disse, não é isso ser fascista. Tanto que essa pessoa depois, eu na condição de assessor jurídico, ele chegou a mim e disse, se não é fascismo, sabe? Então, ele mesmo, defendendo toda a bandeira que tinha, ele diz para ele ser fascista é ser contra o PT.
O que não é, a gente sabe. Então, esse conhecimento que as pessoas não têm às vezes, direita, esquerda, o que realmente é, e o Matheus tem muito mais cancha e conhecimento para explicar, nós tivemos uma direita e esquerda que não é a mesma direita e esquerda que se conheceu há 30 anos atrás, né, Matheus? Não é o mesmo campo que tem. Só que hoje eu vejo essa direita e esquerda tomando realmente rumos com essa eleição. E um enfraquecimento muito grande do centrão, o famoso centrão. Porque nós tivemos, o tempo do Fernando Henrique, nós tivemos a esquerda formada. Nós tivemos uma direita muito fragilizada, que direita se formou, essa direita, que eu digo, mais liberal, com o Bolsonaro. Mas olha, por exemplo, hoje o que é o centro? O PSDB. Partido histórico, chegou a ter 100 deputados, elegeu no país inteiro 12 deputados. 12 deputados. O PSDB... Virou um partido nanico, né? Nanico, sem representação. Só que você vê, por exemplo, o que acontece de outro lado. E você viu o MDB enfraquecendo também. Você viu? Aqui no estado, 4 cadeiras, colocou 3. O PP, que tinha 4 cadeiras, colocou 3 e a terceira quase ficou fora pela sobra. Mas você vê o PT fazendo 13 na Assembleia. Você vê o PL fazendo quase 100 cadeiras. Um republicano recém-formado com 40 e poucas cadeiras no Congresso. Isso te dá o quê? Um norte e começa a vir. Ó, muito assim. Ó. E hoje, a gente tem que analisar que a esquerda não é só o PT, a direita não é só o PL. Que nem tem todo aquele grupo que está se unindo e está outro. Então, a minha ideia, eu já estava desenhando isso, independente do resultado do presidente, esse enfraquecimento do centrão. E aí você ou tá do lado mais A ou B. Não tem mais muito aquele em cima do muro. Parece que tem acontecido uma divisão, né? Ou tu tá pró-Lula ou pró-Bolsonaro. Houve um enfraquecimento da direita moderada, vamos dizer assim, porque a esquerda moderada está aí, de novo, aparecendo nas eleições federais. Né? O PT sempre vem representando esse campo político que a gente pode chamar de uma esquerda moderada, ou de um centro-esquerda, desde a redemocratização. Né? O PT sempre está no segundo turno ou chega em segundo lugar nas eleições de 89 até hoje. E quem rivalizava com a centro-esquerda nas eleições sempre era um campo político de centro-direita, no máximo uma direita liberal, uma direita moderada. Centrão que falam muitas vezes, né? Uma direita moderada que foi representada numa eleição por Fernando Collor, em outras eleições pelos candidatos do PSDB. Sempre a polarização das eleições ficou em torno destes campos de centro, né? O centro-esquerda contra um centro-direita, vamos dizer assim. E essa é a primeira vez, quando eu digo essa, eu me refiro às duas últimas eleições, né, de 2018 e 2022. O segundo turno foi protagonizado por um candidato de centro-esquerda, né, o representante do PT, e um candidato de extrema-direita. E aí fica a grande pergunta, o que houve com a direita moderada, né, que são os partidos que o Fábio mencionou, que se enfraqueceram muito nos últimos tempos, denominados de centrão, mas são partidos tradicionais, como o MDB e o PSDB. Né? Esses partidos não conseguem emplacar um representante com condições de vitória numa eleição federal já há bastante tempo. Então, parece que essa é uma grande novidade do cenário político brasileiro na história recente. Houve uma substituição do campo político de direita que chega no segundo turno e que compete para vencer as eleições. Tradicionalmente era um campo político de direita moderada, e nos últimos anos, nas duas últimas eleições, foi uma extrema-direita. Por que isso? O que houve com a direita moderada? Esse é um tema que merece da nossa parte bastante análise, não digo apenas no programa de hoje, mas no decorrer do período, para compreender, né, o que tem rolado na história recente, na história política recente do país, e como fica essa tendência política mais adiante. Eu não vou me alongar nessa minha intervenção, apenas digo que, assim como o Fábio mencionou, né, olha, tenho tentado fazer as definições de campos políticos. Eu também tenho feito, né, e para tentar enquadrar as tendências dos partidos políticos no Brasil, eu identifico 3 campos políticos diferentes da esquerda. Nós temos 3 esquerdas no Brasil e temos 3 direitas. E quando eu dou aula sobre isso, além da definição geral sobre o que é direita e o que é esquerda, existem subdivisões, né? Existem diferentes direitas e diferentes esquerdas. E então, é possível identificar hoje no Brasil 6 campos políticos diferentes que transitam entre si. Mas em uma outra hora a gente pode falar sobre esses campos políticos. Para filosofar um pouco mais em relação a isso. Meus senhores, eu quero agora de forma bem objetiva, até porque a gente tem muitos assuntos e pouco tempo. A oposição já começou a trabalhar.
A gente nota pelas manifestações e o Lula vai ter um trabalho que não vai ser fácil para coordenar todo esse processo agora, porque ele vai ter que fazer coalizão para conseguir governar o Brasil. Qual é o próximo passo, hein? Porque o Bolsonaro não falou ainda. Era a minha preocupação, até no domingo de manhã eu comentei aqui no programa com o Ricardo Sander, e ele me perguntou se dá, por exemplo, uma questão de vitória do Lula e, consequentemente, a vitória do Onyx no Estado, que teria essa rivalidade, seria melhor que daí dasse, digamos, ou Bolsonaro e Onyx ou Lula e Leite. Eu disse, olha, minha preocupação não é tão grande em relação a isso. Porque o Estado, historicamente, mesmo tendo um governador de oposição, se mostrou avançado, existe, digamos, leis e obrigações, existe o orçamento vinculado, quem trabalha com isso sabe, então não existe, digamos, claro que é sempre melhor, mas não é o problema que eu vejo. Mas sim, a gente tinha que ver, porque certamente o presidente da Câmara dos Deputados vai ser alguém ligado à direita. Vai ser ligado a alguém à direita. Nos bastidores já fala o nome do filho do Bolsonaro. Como é que é o nome dele? Me recordo agora, o deputado federal do São Paulo. Flávio? Não, Flávio é vereador. Então é o Eduardo. O Eduardo Bolsonaro. Então, o nome dele, então, criando a força hoje praticamente do PL, republicanos, PP e a mais partidos que tem ali, você já praticamente está com, digamos, a presidência da Câmara. Então, já tinha se cogitado isso. E eu acho que isso tomou mais força ainda. Me preocupa sim, me preocupa, é a maior preocupação que eu tenho. Eu digo para vocês, independente agora de partido político ou não, de questões partidárias, nós vamos olhar o que está acontecendo, virar a página. Porque nós precisamos muito de uma reforma tributária. Está engavetada há muito tempo. Nós precisamos do novo Código Eleitoral, que desde 1965 está em vigor, e o novo está pronto. É questão política colocar. Estava se alinhando para acontecer agora. Agora, como vai se portar esse Congresso, ou dos senadores, o Senado é completamente de direita, não me lembro quantos senadores tem de esquerda, mas então ficou uma situação, claro que tem que administrar, tem que fazer, no primeiro momento eu acho que não teremos grandes problemas, mas eu tenho muito receio assim de que a questão política existe. Existiu a questão política no impeachment da ex-presidente Dilma, existiu a questão política agora do PT contra o Bolsonaro, vários processos que entraram, até tudo, e tem muito poder na mão do presidente da Câmara. O presidente da Câmara é uma pessoa muito poderosa, ele que coloca em pauta o que deve ser julgado, não, né, Matheus? Então você sabe como o ex-presidente Eduardo Cunha segurou, quando brigou com a presidente Dilma, pautou. Mas ele tinha isso, é discricionário, a Constituição dá muito poder a uma pessoa só. Então eu tenho medo não por uma questão política, eu acho que no primeiro momento as coisas vão se assentar, mas eu tenho receio de que vai parar talvez, ou não, essa questão das reformas que a gente precisa, para todos nós aqui, a reforma tributária, nós precisamos estar anos com ela, nós precisamos de um novo Código Eleitoral, precisamos o que está aí, lá parado, que a gente está conseguindo, e isso estava se desenhando, e agora vamos ver como é que vai ser esses projetos. Alguns deputados não se reelegeram, vamos ver realmente quem será o presidente da Câmara dos Deputados para ter. Mas me preocupa bastante, sim. Uma das promessas até do Lula, e o Bolsonaro já fez isso na última eleição, lá em 2018, ela não deve ser confirmada, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O governo não vai abrir mão de 190 e lá vai pedrada de bilhões de reais. É praticamente uma utopia a gente pensar que isso vai acontecer. Pessoal, a equipe econômica do Lula já está trabalhando nos bastidores junto, porque o orçamento vai para a Câmara agora no final do mês. Então esse mês dá para, claro, depende muito do atual presidente, mas dá para negociar na base, aí acabar das emendas para que um pouquinho você tenha um orçamento previamente pronto para o ano que vem. Você consegue aumentar alguma situação ali. Eu vi que já estão trabalhando, aqui não é o que a gente quer, tem que tirar um pouco de dinheiro ali. Isso você vai costurar onde agora? Com o atual Congresso, que vota até o dia 30 um orçamento que vai. E essa articulação da equipe econômica do Lula já está acontecendo. E deve colocar, tanto que a gente vê a manifestação do atual presidente da Câmara, que termina o mandato no final do ano, né, mas ainda a caneta na mão dele. Então essa pessoa hoje se tornou, digamos, uma pessoa muito poderosa. A Câmara, a sua mesa, a presidência, o próprio Senado, porque eles vão começar a dar as diretrizes. E a gente sabe que um Congresso é muito forte no Brasil. Quando quer fazer acontecer, faz. Matheus, tu pensa parecido ou tu discorda um pouquinho do Fábio? Não, que o Congresso é fundamental, sem dúvida. Apenas considero que o governo Lula, esse governo Lula na terceira versão, ele tende a ser muito menos o de esquerda, como foi na comparação com o primeiro e o segundo governo.
É bom mencionar para que o ouvinte, o eleitor, não fique com a memória curta, mas o governo Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, não foi um governo de centro-esquerda tão somente, foi um governo de ampla coalizão político-partidária envolvendo vários partidos do campo de centro-direita. E a sensação que tenho agora é a de que este governo Lula, na terceira versão, terá uma coalizão muito maior comparada com as coalizões anteriores, de modo que é um governo bem menos à esquerda do que foi no passado e que vai tentar acomodar todas as alianças que surgiram no decorrer desse segundo turno, especialmente. Voltamos ao que falávamos no início da nossa conversa, né? Como houve uma fragilidade da direita moderada, a sensação que tenho é que o governo Lula tentará abraçar tendências políticas tanto de centro-esquerda, de onde ele vem, quanto desta direita moderada que está acéfala, vamos dizer assim. E parece que a equipe econômica que comandará, né, as diretrizes da economia, a política econômica do governo Lula, é uma equipe econômica que vem muito desse campo político da direita moderada, já que importantes nomes daquele grupo que criou o Plano Real, né, manifestaram apoio, e há especulação de que irão compor o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, ou a equipe econômica. O que isso impacta na relação com o Congresso? Se há um governo que tenta ser do tamanho do centro-esquerda e incorporando o centro-direita e campos políticos da direita, a capacidade de diálogo desse governo com diferentes partidos políticos que hoje compõem o Congresso é maior. A chance de, hoje, partidos que se identificam muito com o governo Bolsonaro migrarem para um governo Lula, pelo simples fato de terem acesso a cargos e orçamentos, é muito grande. Boa parte dos deputados que compõem o Congresso são de partidos chamados nanicos, siglas de aluguel. Partidos que não têm uma plataforma política clara e estão com Bolsonaro pelo simples fato de que Bolsonaro era o governo. São partidos compostos por deputados que adorariam ter acesso a cargos e orçamentos. Então, me parece que a composição do governo federal com o Congresso gira muito em torno da capacidade de diálogo e da capacidade de oferecer cargos e orçamentos. Mas eu acho que para no primeiro deputados. momento, Matheus, eu concordo contigo, só que assim, essa esquerda moderada, que você diz, direita moderada, que eu chamo de centrão, ela deixou de ser a cereja do bolo. Por quê? Vamos lá, hoje nós temos um PSDB. Tu está negociando 12 deputados. Tu está negociando nem 5% da Câmara. Então, tu tá hoje, sabe, os partidos que, digamos, ficaram, que antes eram aquela situação toda, nem sempre digo uma frase, porque o Eduardo Leite não colocou no governo dele o Partido Novo. Era um partido que tinha 1 ou 2 deputados na Assembleia. Então, você acaba atraindo um bloco muito maior. Então, ali que eu vejo, eu acredito que pode ter razão ao longo do tempo, de acordo que a carruagem vai andar. Mas no primeiro momento, eu acho que para tirar esses aqui, você consegue os do centro. Mas é muito pouco voto. Voltamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o cenário político no Brasil para o próximo ano, uma avaliação sobre as eleições com Matheus Dalmas, professor de História e Relações Internacionais, e também Fábio Guich, especialista em Direito Eleitoral. E agora a gente vai ter que fazer um pinga-fogo aqui, meus senhores. São respostas curtas e com uma capacidade assim de tenacidade. Vamos lá, Marcelo, contigo. Não, o estado do Rio Grande do Sul, tem uma pergunta que eu fiz pro Leite ontem, né? Ele perdeu o primeiro turno e conseguiu quase 60% no segundo. O PT foi com ele, né? Não, assim, ó, eu confesso pra vocês... A estratégia foi muito boa, né? Que eu tô ainda fazendo a leitura do segundo turno aqui no estado, tá? Porque o nosso estado surpreende. Até no domingo de manhã aqui, a gente viu, e no último debate eu tinha dito aqui, eu tinha praticamente certeza, computando os números assim, que o Onyx seria o governador. Porque você pegar os votos dele, que não perderia, quase 39, mais o Heinz e mais o Argenta, que historicamente, e eu via no início da campanha o Leite se desidratando. E ele ia perder os 25% dele, e minha soma já estava o Onyx ganhando. Tanto que a primeira pesquisa, a primeira que saiu, o Onyx estava 54%. E o que acontece? Ali foi um efeito, o Rio Grande do Sul tem. Assim, hoje nós fizemos essa eleição, a primeira vez nós reelegemos um governador, e a primeira vez na história o governador que foi para o segundo turno em segundo lugar ganhou. Porque sempre quem foi em primeiro ganhou.
O Leite foi em primeiro, ganhou. O Olívio ganhou, tendo ficado em segundo no primeiro turno. O Olívio, aquela vez. Mas depois disso, todos foi o primeiro. A Ieda ganhou no primeiro turno, ganhou a eleição. O Rigoto ganhou a eleição, o Sartório. Então nós tivemos um efeito. O que acontece ali? Sim, o PT foi. Mas deu, e aí eu percebi, porque assim, vamos ser sinceros, passou as eleições. O Onyx, e agora que eu vejo uma análise, foi muito mal nos debates. E eu digo assim, debate, e agora eu pensei, quem olha debate? Eu olhava todos com meu voto formado, aquela pessoa. Mas quanta gente que tinha o Onyx, porque daí nós tínhamos aqui, não era o PT do outro lado. Se era o PT ia ser diferente. Mas o bolsonarista no Estado, ele chegou o momento que, olha, eu também posso votar no Leite, como posso votar no Onyx. E ele perdeu muito voto pro Onyx ali, pelas posturas, algumas questões dos debates da última hora, e mais a ajuda do PT. Mas eu acho que, assim, ajudou o PT muito, muito mesmo. Mas essa desidratação do efeito Bolsonaro, pessoas que disseram pra mim, no dia da eleição, eu lembro que eu fui votar ali, a pessoa disse, não, eu ontem de noite, eu e minha mulher mudamos, porque nós vamos Leite e Bolsonaro, com bandeirinha do Brasil no carro. Então, aqui no estado, o bolsonarista, assim, não tava tão. Pra ele, olha, vai, só que ele que era fiel, que era pra alinhar mesmo. Essa é a minha análise até agora, então. E o debate, pela primeira vez, eu vejo que tem um resultado aqui no estado, um resultado assim para aqueles que você... Se era o preto, não. Você não muda do Onyx pro preto. Mas você mudou do Onyx pro Leite. Resumindo, né? Dando a resposta pinga-fogo, né? Resumindo, esse segundo turno no Rio Grande do Sul era um candidato de uma direita moderada contra um candidato de extrema direita. E o candidato da direita moderada contou com os votos também do eleitor petista tradicional que silenciosamente foi votando em Eduardo Leite. Uma última, meus amigos, porque o Luiz já está retornando 9h22. Tem ouvinte aqui se manifestando. Tem como administrar um país como o nosso sem corrupção? Essa é uma pergunta amplíssima. Outra pergunta, e daí essa eu quero sim ou não de vocês, tá? O Brasil vai virar uma Venezuela? É o que pergunta o nosso ouvinte aqui. Não, impossível. O Brasil é um país social e economicamente totalmente diferente da Venezuela. E o fenômeno político que existe hoje na Venezuela, que é o bolivarianismo, não se assemelha com nenhum campo político da esquerda da América Latina inteira. E aí nós não temos tempo para falar sobre isso, mas não só as esquerdas são diferentes dentro do Brasil, como as esquerdas são muito diferentes na América Latina. Comparar bolivarianismo venezuelano com o PT no Rio Grande do Sul ou com o peronismo na Argentina é um absurdo impressionante. Eu diria assim, é um dos grandes erros que alguém poderia cometer. Não sei o que é bolivarianismo, não sei o que é peronismo e ainda quero comparar estes dois com o PT. Bom, se alguém faz isso, então está cometendo um enorme equívoco. Então a resposta é não, impossível. E aí, Fábio? Eu acho que também não chega a esse ponto, mas não quero questionar a questão do partido, até a ideia, a ideologia. Por mais que o presidente hoje queira dar linha para isso, eu posso dizer que é impossível, no meu ponto de vista, politicamente, se ele quiser, não é. Mas eu concordo com o Matheus que é diferente aqui pelo seguinte fato. Você começar a dar o play nesse lado e sentir, nosso povo é diferente, o nosso Congresso é diferente e não deixa. Eu acho que essas duas forças, a hora de começar, elas vão derrubar, se for por esse lado. Mas não por a ideologia do chefe de Estado. Não quero nem analisar eles. Eu teria, digamos, não, em termos, concordo com o Matheus em parte, outras não, mas eu acho que tu não consegue dar o play. Tu dá ele, tu já vai ter, tu já cai. E o play não será dado, porque o governo que foi eleito no Brasil hoje não tem nada a ver com bolivarianismo, mas nada mesmo, nem na política interna e nem na política externa. Quando a gente analisa um governo, a gente poderia falar da sua política doméstica e da sua política externa. E o governo que foi eleito no Brasil agora, repito, não tem nenhuma semelhança com o que é feito na Venezuela e nenhuma semelhança com o que é feito na Argentina, por exemplo, que é outro país que andou rolando bastante nas fake news por aí. Aliás, tem mais um ouvinte aqui pedindo. E a Argentina, qual é a semelhança? Pessoal, o modelo econômico do Brasil, a força econômica do Brasil, ela é abismalmente maior do que esses... Não há a mínima comparação, então... Não, a cultura é diferente, Exatamente. O povo é diferente, a estrutura é diferente, porque a Argentina hoje está, vamos falar um pouco, com uma dívida praticamente impagável. Eu não sei se a Argentina sai do buraco ainda enquanto nós conseguimos assistir aos nossos filhos e netos. Talvez vimos já países conseguir dar a volta, mas eu não consigo olhar o sistema de gestão hoje que está lá.
Mas eu vejo assim, que eu digo assim, ó, eu acredito muito na força, na nossa cultura, no nosso, digamos, empreendedor, no país que eu não vejo como nesse ponto. Eu não vejo. E a Argentina teve 2 mergulhos profundos que o Brasil nunca fez, que foi um mergulho num modelo desenvolvimentista, nacionalista, radical, feito pelo regime militar argentino. O desenvolvimentismo aplicado pelo regime militar brasileiro foi mais associado ao capital estrangeiro do que o argentino. E uma outra diferença é que o neoliberalismo do Menem na Argentina nos anos 90 foi muito mais profundo do que qualquer medida semelhante no Brasil. O Brasil não teve nenhum governo semelhante ao de Carlos Menem. E a dívida da Argentina hoje, né, sua inflação alta, sua dívida externa, sua economia desindustrializada, muito tem a ver com estes 2 períodos, né, um desenvolvimentismo gastador e um neoliberalismo radical implantado pelo Menem. O legado de tudo isso já são 20 anos sem que nenhum governo argentino consiga equilibrar as contas. Resumindo, os modelos totalmente diferentes. diferentes. E não vão conseguir equilibrar. A Argentina, como o que tem ali, realmente não consigo ver uma luz no fim do túnel. Fábio, muito obrigado. Matheus, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai ter que fazer um podcast de 8 horas com o Fábio e o Matheus aqui. Tem muita pergunta aqui, muita gente se manifesta. Questionamento é bastante. Eu pisei no freio pela hora adiantado, mas foi muito legal o Foi legal, né? E eu vejo um avanço. O público tem se inteirado e ele tem se importado com as políticas e com o modelo político. Isso é fundamental, que a gente avança. O que a gente quer, só para sinalizar, né? Eu acho que nesse ponto eu e o Matheus concordamos, a gente tem que ter conhecimento. E quando você vai discutir e vai replicar um WhatsApp, não seja digamos, um espalhador de fake news. Porque hoje em dia 90 e poucos % são fake news. E as pessoas que fazem, eu disse antes, tem símbolos lá de G1, de qualquer pessoa que você mesmo olhando tem que conferir e vai na página. Então, e outra, quando for discutir com isso, não faça que nem eu citei antes o exemplo do fascismo, né? A gente tem que saber um pouquinho. E às vezes é fácil, estude, você vai ver e vai o seu lado, vai se convencer, não, realmente ali eu concordo, discordo, conforme vai se montando a opinião própria. É o mais importante. Obrigado. Matheus, obrigado. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição para conversar sobre esses temas todos.